O trabalho aborda a importância da literatura de cordel. Configura-se desde sua chegada de Portugal na era colonial até os dias de hoje. O tema nos mostrará a significação da leitura pelo fato de ser um tipo de poesia narrativa e de caráter popular, já que os cordelistas contam de forma prazerosa e mediante uma variação linguística acompanhada por rodas culturais e sempre com reflexão sobre o problema de, de cima- disseminado na sociedade, ressaltando que a literatura de cordel faz parte do nosso folclore. Com os avanços tecnológicos, nos faz esquecer um pouco nossas origens. Palavra-chave: leitura, cordel, cultura. O cordel no Brasil, principalmente no Nordeste, é expressado como uma literatura popular resultante da fala, pois foi por meio das narrativas orais, contos e cantorias que apareceram os iniciais folhetins de cordéis. É classificado um gênero literário. O cordel é desenvolvido em versos, nos quais a rima, o enredo e a fala surgem em seus grandes aspectos. Mostra uma linguagem informal que apresenta o humor, a ironia e o deboche como maneira de referir-se questões históricas e modernas, ainda que, de total grandeza literária, contribui no desenvolvimento da escrita. O cordel não é muito comum nas entidades escolares. Só alguns alunos entendem o que é cordel, isto é, pelo menos se ouviu algo em relação à literatura de cordel em sala de aula. Fundamentação teórica. A literatura de cordel faz parte da cultura brasileira, mais específica da cultura nordestina. Esse modo de literatura teve sua origem em Portugal. O cordel veio a surgir primeiramente na Europa por volta do século XVII e teve maior destaque com a cultura renascentista, vindo a se aperfeiçoar no território brasileiro no século XVIII, tornando-se assim parte importante da cultura popular na região Nordeste, e recentemente foi considerada patrimônio cultural. A principal característica desta manifestação literária é a oralidade e a métrica de rimas. Outro destaque importante e presente é a xilogravura, que são desenhos gravados na madeira e passados para o papel, no qual apresenta muitas das vezes linguagem não verbal por meio de imagem, contando da real história presente no cordel. Vejamos o exemplo simples abaixo. A moça bonita do cordel de Patativa do Assaré. Percebe-se que a gravura acima mostra um momento específico da história contada pelo cordel. Nesse momento, podemos notar a presença da linguagem não verbal, vindo a exigir do seu leitor um amplo conhecimento e interpretação linguística. O cordel é reconhecida como cultura popular, vindo a ser criado e interpretado de forma mais específica pelo povo. As escolas, nos dias atuais, se encontram com enorme déficit no ensino literário, vindo a prejudicar o aluno de ensino médio. Literaturas básicas como interpretação de linguagem, gêneros textuais, cronologias literárias, peculiaridades dos autores em modos de escrita, entre diversos. Interpretação linguística. O cordel é um gênero literário menos trabalhado no ambiente escolar, conforme a doutora Silva, 2018, na página 2, ela fala: o cordel, em sua grande parte, tem origem nas próprias reflexões dos autores acerca da sua realidade social imediata. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido também como Patativa do Assaré, um dos maiores repentistas de cordel, vindo a receber diversas críticas por ser um escritor no qual escreve de forma popular, suas rimas são consideradas pelos docentes como escrita errada, vindo a desprezar o seu modo de escrita inovadora e descontraída. Ele escreve de forma coloquial. Vejamos o exemplo. Sou matuto sertanejo, daquele matuto pobre, que não tem gado nem queijo, nem ouro, prata, nem cobre. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão, minha mão é calejada, minha peia é bronzeada, da quentura do sertão. De acordo com Rafaela, em 2018, ela fala:
A importância da literatura de cordel no espaço nordestino tem uma grande significação, pois a função ocupada por ela numa sociedade onde o livro era raro e o analfabetismo existia, era a de ser um recurso pedagógico, eram os folhetos lidos pelos alfabetizados que possibilitavam conhecimento aos analfabetos. De acordo também com Zilda, em 2016, a literatura ela passa a ser vista como um fenômeno comunicativo de grande importância. Ou seja, a teoria da recepção passa a ser vista de certo modo como um texto, não sendo o único elemento de fenômeno literário. Mas temos também a reação do leitor com o mundo, por extensão, vindo ao próprio texto estabelecer a comunicação direta ou indireta proveniente do texto e o leitor. Metodologia. Nessa pesquisa, considerada pelo seu caráter qualitativo, ou seja, exploratória e qualitativa sobre a literatura de cordel em livros de língua portuguesa, destacando a produção de rimas e análises silábicas presentes em trabalho no ambiente escolar, como a explicação morfológica e sintática do cordel, vindo destacar as atividades presentes no livro didático do segundo ano do ensino médio. Procurou-se mostrar os objetivos já propostos, analisando aspectos da pronúncia, oralidade e fonologicamente das palavras, a serem expostos no cordel, mostrando por meio da busca da comparação a forma correta ou não de se criar, cuja construção ampla no conhecimento passado pelo próprio livro didático. Resultado de discussão. Vários autores de estudos sobre literatura de cordel de que há influência de várias partes do mundo em nossos folhetos. Os cordelistas falam dessa poesia como puramente brasileira. Barroso explica que nessa afirmativa dos poetas está implícito um aspecto muito importante da formação e reconstrução da cultura popular, a ressignificação da cultura europeia em terras brasileiras. Por isso, ela continua conceituando a cultura como resultado de um processo contínuo, onde se inserem os significados das práticas sociais da vida diária do indivíduo. Hoje, já não se faz muito cordel tradicional, com suas histórias românticas, épicas e cheias de fantasias. Os cordelistas passaram a explorar mais o cordel circunstancial, isto é, atribuído ao fato das novelas televisivas terem tomado seu lugar, depois de chegar à TV no interior do Nordeste. Os cordelistas não conseguiam competir com ela. O hábito de reunir as pessoas nas casas para ouvir os romances em folhetos foi se perdendo. Conclusão. Os cordéis até hoje são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à leitura, ajudando a diminuir o analfabetismo nesses locais. A literatura de cordel pode ser encontrada no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ela pode ser adquirida em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações de cordelistas. Também pode ser encontrada na internet. Apesar do avanço da tecnologia, a literatura de cordel é escrita e divulgada nas redes sociais pelos próprios criadores. Porém, a literatura de cordel também se justifica por estar mais distante do nosso cotidiano e por não possuir reconhecimento nem a valorização dentro da nossa literatura brasileira. De acordo com Freire, em 1988, ele afirma: é necessário que o indivíduo leia seu próprio mundo para depois decifrar as palavras, pois as mensagens que lê só têm significado quando se relaciona com o mundo à sua volta. Referências utilizadas para esse trabalho acadêmico: Paulo Freire, com a dificuldade na aprendizagem da leitura; Roberto Macedo, com a etnopesquisa crítica e multirreferencial das ciências sociais humanas e na educação; Pinheiro, com o cordel no cotidiano escolar; Giovanni Oliveira, com região nordestina de cordel; René Silva, com a cultura popular, linguagem artística e educação; Juliane Silva, com a literatura de cordel, um olhar crítico da ação humana; Cláudia Zilmar, com a formação do leitor por meio da literatura de cordel. Muito obrigado e espero que esse trabalho acadêmico amplie o seu conhecimento.